aí do seu lado também, anotando os versículos que nós vamos falar, para você não ficar por fora de nada. Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao 5 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças. Quantas cabeças, irmãos? 7 cabeças. E 10 chifres. Quantos chifres, irmãos? 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como eu falei, há vários domingos nós estamos falando sobre os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, será um evento como nunca houve no planeta Terra. Será um evento como jamais aconteceu, como jamais acontece, como jamais acontecerá. Um evento de tamanha magnitude, será. A Bíblia diz que todo olho verá esse momento. Só para você ter uma ideia do tamanho que será esse evento. E se eu fosse você, querido, eu estaria preparado já para esse grande evento. Porque Jesus está preparando esse evento para a igreja dele, amém? Jesus está preparando esse momento, igreja, para nós que somos igreja dele. É para isso que ele vem. Esse evento está sendo organizado há mais de 2000 anos atrás para a igreja do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Alguém já preparou algo semelhante para você, querido? Alguém já preparou alguma festa, algum evento para você, especialmente para você, querido? Pastor, já meu aniversário, amém. Mas esse evento aqui, querido, será muito maior. Esse evento aqui será como nunca se viu. Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Amém? Domingo passado, nós falávamos aqui, lá em 2 Tessalonicenses, não sei se você lembra, amém? Lá em 2 Tessalonicenses, sobre um que está detendo a manifestação do anticristo. Nós falamos domingo passado sobre quem é esse que está detendo a manifestação do anticristo. Eu sei que domingo passado os que estavam aqui, estavam em casa, assistindo de casa, hoje estão aqui presencial. Mas eu acredito que você lembra, que o anticristo que nós falávamos ainda não se manifestou. Ele não se manifestou ainda. Por quê? Porque tem um que está detendo ele de se manifestar. Amém? Nós mostramos aqui, queridos, alguns textos que deixam claro, aleluia, que a igreja, ou seja, os santos que serão levados, arrebatados com Cristo, esses são os que estão detendo a manifestação
do anticristo. Quando a igreja do Senhor, querido, for arrebatada, aleluia, para os 7 anos da bodas do Cordeiro, o anticristo aí se manifestará. Louvado seja o nome do Senhor. O seu governo, querido, o governo do anticristo, ele vai durar 7 anos, né? Durante 7 anos, ele vai governar. Certo? Os primeiros 7 anos serão de uma falsa paz. É nesses primeiros 3 anos, querido, que ele vai enganar a muitos. É nos primeiros 3 anos do seu governo que ele vai tirar para enganar a muitos. Muitos serão enganados. Sabe quem não será enganado? Eu já falei isso aqui nessa série. Quem não será enganado? A igreja do Senhor Jesus. A verdadeira igreja, querido. Porque tem pessoas que se dizem que é igreja, mas estão brincando. É verdade? Não estão dando a importância para esse momento da volta de Jesus. Tem pessoas que se diz que é igreja, mas não lê Bíblia, não estuda, não pesquisam, não fazem reflexão diária dentro da palavra. Essas pessoas, queridos, elas serão enganadas pelo anticristo. São essas pessoas que vão ser enganadas, que vão ser ludibriadas, iludidas, porque haverá, querido, nos primeiros 3 anos desse governo do anticristo, haverá uma falsa paz. Ele fará coisas, querido, que vai de encontro a muitas pessoas. E muitos serão enganados, porque haverá paz, não haverá guerra, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar, digamos, sem problema. Você não vai ter problema, as pessoas não vão encontrar problema, as pessoas não vão ter dificuldade. Vai estar sendo 3 anos e meio bom, querido, para todos, mas isso é somente uma ilusão. É os primeiros 3 anos e meio do governo dele que ele vai tirar para enganar a muitos. E nos últimos 3 anos, quando passar esses 3 anos e meios, aí após vem os 3 anos e meios de assolação, de perseguição. Nos 3 anos e meios, nos últimos 3 anos e meios do seu governo, ele vai tirar para perseguir a igreja, para perseguir as pessoas, para perseguir tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que se diz Deus. Queridos, ele não vai perseguir só crente não, querido. Ele vai perseguir católico, espírita, todas as pessoas que acreditam, que creem em Deus. Todas as pessoas que professam sua fé em Deus, esses serão perseguidos e mortos nesses 3 anos e meios. Se negar a Jesus, serão poupados. Porém, se não negar, morrerão. Nesses 3 anos e meio, nesses últimos 3 anos e meio do seu governo. Amém? Isso aqui nós já falamos anteriormente. Eu estou só clareando a sua mente para a gente entrar na mensagem de hoje. Amém, querido? Mas o que vai ser essa grande perseguição? Desses últimos 3 anos e meio. O que vai ser essa grande perseguição? Verso 1, querido, aí, onde nós lemos. Apocalipse 13. Onde nós lemos aí, Apocalipse 13. Verso 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar. Eu quem? Quem é que está falando aí? João, o apóstolo João está falando aí. Amém? Queridos, quando a Bíblia fala de mar, ou seja, de muitas águas, está falando de povos, de pessoas. Amém? Quando a Bíblia tem falando de mar, ou seja, de muitas águas, ela está falando de pessoas, de povos, de nações. Amém? Glória a Deus. Pastor, e tem isso na Bíblia, pastor? Claro que tem, irmãos. Claro. Amém? Abra aí no capítulo 17, verso 15, para a gente ver.
capítulo 17 aí de Apocalipse. Vai mais um pouquinho para frente aí. Glória a Deus. Verso 15 diz assim, ó: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são quem, irmãos? Povos e multidões e nações e línguas. Eu vou repetir. Lembre-se que eu estou falando que quando a Bíblia se refere a mar e a muitas águas, ela está falando de povos. É o que diz aí no capítulo 17, verso 15, que diz: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Amém? Então, queridos, quando a Bíblia fala, né, nesse sentido de muitas águas, de ajuntamento, de águas, de mar, ela está falando de povos, de multidões. Amém? Glória a Deus. Há 2 domingos atrás, se eu não me engano, nós falamos lá em Daniel capítulo 7, acho que você lembra, que Daniel nos seus sonhos, na visão, né, da noite, onde ele sonhou, Daniel viu quem, irmão? Um leão. Daniel viu um urso. Daniel viu quem? Um leopardo. E Daniel viu um animal que ele não conseguiu se assemelhar esse animal a nenhum outro que existia. Amém, queridos? E esse animal, né, que Daniel viu, ele tinha quantos chifres, irmãos? 10 chifres. Você lembra? Você leu lá? Esse animal que Daniel viu, que ele não conseguiu discernir, né, comparar a algum animal existente, ele viu nesse animal 10 chifres. Volte aí no capítulo 24, verso 7. Não, amém, irmãos? Esse animal que Daniel viu, para você anotar aí, anote aí. Está lá no capítulo 24, no versículo 24, do capítulo 7 de Daniel. Tá certo? Anote aí para você estudar em casa, para você ler. Eu já falei sobre isso aqui nas séries passadas, nas pregações passadas dessa série. Tá certo? Mas anote aí de novo. Lá explica o mistério dos 10 chifres. Certo? Ou seja, o anjo falou para Daniel, eu estou aqui na introdução, tá certo? O anjo falou para Daniel que aqueles 10 chifres representa 10 nações, né? 10 governos, 10 reis. Foi isso o que o anjo falou para Daniel, que representava os sonhos de Daniel. Então, querido, nós sabemos que os 10 chifres lá da visão de Daniel, que nós vimos, é também aqui, né? E também aqui de João, onde nós lemos agora, está se referindo a 10 blocos de nações, tá certo? E cada bloco de nação, quero que você preste atenção que isso aqui é muito importante, cada bloco de nação, querido, será governado por um líder, por uma pessoa, preste atenção. E esses 10 líderes, querido, serão governados por um, que nós o conhecemos, querido, biblicamente, pelo anticristo. Esse bloco, né, esses 10 chifres que está lá, eles simbolizam 10 nações, 10 povos, que cada povo, cada nação será governado por um líder, e esses 10 líderes serão governados pelo anticristo, tá certo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós sabemos que a manifestação do anticristo já está muito próxima. Ele já está muito perto de se manifestar. Ou seja, nós já ouvimos falar que a ONU já começou a falar, dizer que até 2030 o mundo será governado por um único governo, por uma única pessoa, tá certo? Aí estão pedindo, né, os famosos, os artistas, estão pedindo já, né, tanto brasileiros como internacionais, né, a ONU já estão pedindo, clamando por um governo mundial. Eu acredito que você assista, né, televisão, jornais, que você já tem visto isso, tá
tá certo? E quando nós vemos essa questão, né, da nova ordem mundial, querido, não está falando dos Illuminati, certo? Está se falando de um novo governo, uma nova ordem, uma nova organização. Esse único governo, querido, estará liderando esses 10 blocos, né, de nações. E cada um desses 10 líderes, desses blocos, querido, vai liderar os presidentes de cada país. Nós vivemos aqui no Mercosul. Quem já ouviu falar Mercosul? Bem? Nós vivemos no bloco do Mercosul. Eu vou só citar um exemplo para você. Pronto, nós temos aqui o Mercosul, tá certo? Será levantado um líder que vai liderar o Mercosul. Esse líder, ele será liderado pelo anticristo. Então, esse líder do Mercosul, ele vai liderar os presidentes dos outros países do Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e assim vai. Essa região aqui do Mercosul. Deu para entender? Amém? Queridos, até os judeus, eles vão entrar nessa questão, porque Israel está esperando o Messias ainda. Eu acredito que você já sabe que Israel, eles não, os judeus, né? Os judeus ortodoxos, né? Eles não reconhecem Jesus como Messias. Para eles, Jesus é um profeta, como foi os demais, e nada mais do que isso. Então, eles estão esperando ainda o Messias. Por isso que eles serão enganados, né? Por isso que eles serão enganados. E quando tudo acontecer, querido, quando tudo acontecer, os milagres, prodígios e maravilhas e sinais que o anticristo vai fazer, né? Nós já vimos isso aqui nessa série de mensagens. O anticristo vai se manifestar com sinais, com prodígios, com milagres. Por isso que ele vai enganar a muitos, inclusive os judeus. Porque os judeus, eles esperam um Messias. Os judeus, eles esperam um Messias com aspecto de líder. Os judeus, eles esperam um Messias que seja de governo. Por isso que eles não receberam Jesus. Porque Jesus, ele veio, né, na sua humildade. Nasceu, foi colocado numa manjedoura, e eles não reconheceram, porque eles esperam um rei, eles esperam alguém que governe, alguém de governo, e o anticristo vai vir nessa forma. Por isso que eles serão enganados, por isso que eles acreditarão que o anticristo é o Messias que eles esperam. E nós sabemos como igreja que o Jesus já veio, amém, irmãos? Que Jesus já veio, morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Nós aguardamos com alegria a volta de Jesus, não a sua vinda. Não diga que você está aguardando a vinda de Jesus. Diga que você está aguardando a volta de Jesus, porque ele já veio. Nós acreditamos que ele já veio, ele já morreu, ele ressuscitou, está vivo e em breve vai voltar para nos buscar. Amém, queridos? Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Presta atenção aqui, irmãos, presta atenção, ó. A visão que Daniel teve lá no sonho dele, amém? Esses 4 animais aqui, esses 4 animais agora, eles representam um único animal, a besta. Olha aí o que diz o verso 2. E a besta que vi era semelhante a quem? Ao leopardo. O leopardo não é um dos animais lá do sonho de Daniel?
E os seus pés como o de urso. Urso também não é, está lá no sonho de Daniel. E a sua boca como a boca de leão. Leão também não está lá no sonho de Daniel. Amém? E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e o grande poderio. Esses bichos, queridos, se juntaram em um só. E o que nós entendemos aqui? Que o anticristo vai se manifestar além, num poder que Satanás vai dar para ele. Ele vai vir no poder da Babilônia, ele vai vir no poder da Média Persa, ele vai vir no poder da Grécia, ele vai vir no poder do Império Romano. Queridos, ele vai ter o poder do povo. O povo vai aprovar ele, o povo vai aplaudir ele, o povo vai dizer que ele é o Cristo verdadeiro. O anticristo vai vir com todo esse poderio. Há 2 domingos atrás, nós aprendemos aqui sobre os governos que antecederam ao anticristo, O babilônico, o grego, o romano e o médio persa. Nós vimos aqui na história bíblica que todos esses governos foram assoladores, foram terríveis, fizeram coisas terríveis no seu tempo. O anticristo, querido, vai ter o poder de todos esses governos. Só para você ter uma ideia, como vai ser terrível a manifestação dele aqui na terra. Como vai ser terrível o período que ele estiver governando, perseguindo as pessoas. Ele vai ter todo o poder. A Bíblia diz que ele vai ter todo o poder. Olha o que diz aí, ó. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então todos aqueles governos que nós vimos, que assolaram lá na sua época, lá na Bíblia, aqui, o anticristo vai ter todos esses poderes. O dragão vai dar todos aqueles poderes para ele. E mais o dele ainda. Então, eu não sei se você consegue imaginar como terríveis serão esses dias. Queridos, imagine que o governo, um governo que nós aprendemos, por exemplo, o babilônico, eles lutavam, eles guerreavam, eles matavam. O médio persa era mais terrível do que o babilônico. E por aí vai. Você imagine um governo que será pior do que isso. Você imagine aí. Quer dizer, quem é esse dragão que o texto aqui fala, aqui no verso 2? Quem é esse dragão aqui? E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono. Acompanhe na sua Bíblia. E grande poder. Quem é esse dragão? Volte aí um capítulo aí. Volte aí para o capítulo 12, verso 9. Para nós ver quem é esse dragão. Capítulo 12, verso 9, diz assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Queridos, quem é esse dragão? Nós sabemos que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Satanás ele usa uma serpente. Você lembra? Você já leu isso? Satanás usa uma serpente para falar com a mulher, para enganar. Satanás usa aquela serpente para que o pecado entrasse na criação de Deus. E ele conseguiu. Através da serpente, Satanás coloca dentro do homem, dentro da criação de Deus, o pecado.
E nós sabemos que Deus, ele amaldiçoou aquela serpente. Deus, ele amaldiçoou aquela serpente. E a partir daquele momento, aquela serpente passa a rastejar. Dá-se a entender, querido, que serpente não rastejava. Mas a partir daquele momento, ela passa a rastejar, a comer o pó da terra. E pó fala de pecado. Então aquela serpente, ela começa a se alimentar do pecado do homem. Toda vez que o homem pecava, aquela serpente crescia, ficava mais forte. E olha o que essa serpente se tornou, querido. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? A lá do Jardim do Éden, querido. Chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então essa serpente, ela foi se alimentando durante todo esse tempo com o pecado da humanidade. E ela se transformou no dragão. Para você entender, querido, quem é esse dragão, leia lá Gênesis capítulo 1. Você vai, anote aí no seu caderno, na sua agenda. Verso 3, acompanhei na sua Bíblia. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Presta atenção, irmãos, essa cabeça aqui é o anticristo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O anticristo, ele vai morrer, querido. Eles vão matar ele. Ele vai morrer e depois ele vai ressuscitar. Presta atenção, querido. Nós falamos aqui que o anticristo, ele não vai vir, ele não vai se manifestar contra Jesus, contra Deus. Ele vai querer ser o próprio Deus. Então, ele vai morrer. Ele vai ressuscitar. Quem foi que morreu e ressuscitou, irmão? Jesus. Então ele vai fazer a mesma coisa. Sabe por que os judeus, se você chegar para um judeu ortodoxo e dizer assim, Jesus, ele já veio, ele morreu, ele ressuscitou, sabe o que eles vão dizer, irmãos? Pois me prove, pois me mostre onde é que ele está. Nós sabemos, irmãos, que Jesus passou 40 dias depois da ressurreição aqui na terra e depois voltou para o Pai, amém? Mas os judeus não acreditam. Os judeus ortodoxos, eles perguntam logo, onde está, né? Cadê? É por isso que eles vão ser enganados, porque o anticristo, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. E os judeus vão ver, todo mundo vai ver, todos vão ver ele ressuscitando. É o que diz aqui, querido, ó, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Uma dessas cabeças, desses 10 chifres, querido, é o anticristo. E o que está falando aqui no verso 3? E vi uma dessas suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Isso aqui está dizendo, querido, que o anticristo, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Queridos, tudo que nós estamos falando aqui, pregando, é algo muito sério. Não está mais para a gente estar de brincadeira. Não está mais para a gente estar alheio às coisas que têm acontecido nessa terra. Todos os sinais que Jesus falou, alguns já aconteceram e outros estão acontecendo e outros estão prestes a acontecer.
O anticristo, como eu falei, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, como eu falei, querido, os judeus vão acreditar nele. Porque ele vai ressuscitar com sinais, com prodígios. Lembrando que ele será um governo, que ele é um líder. E os judeus, eles esperam um rei, um Messias líder, um Messias governo. E na hora que ele ressuscitar, querido, os judeus vão acreditar que ele é o Messias. E não terão dúvidas, não terão dúvidas. Porque, querida, a besta morreu e ressuscitou. E agora ele ressuscita com poder. Ele ressuscita com poder. Muitos que não conhecem a palavra vão acreditar nele. Muitos que conhecem a palavra vão se render. Vão acreditar que ele é o Messias, que ele é Jesus, que ele é o Cristo verdadeiro. Verso 4. Acompanhe aí. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta aqui, irmãos, não é um animal, não é um bicho. Tem pessoas que acham que essa besta aqui do Apocalipse é um bicho, é um animal terrível. Não, querido. Essa besta aqui, querido, é um homem. Vai ser um homem, uma pessoa normal. Só que um homem com poder, rico. Um homem de boa aparência. O anticristo, ele não vai ser um bicho, ele não vai aparecer como um monstro, como muitos imaginam. É por isso que nós precisamos estar atentos, querido. Porque tem pessoas que estão esperando a manifestação do anticristo como um monstro, como um bicho, que vai emergir do mar. Não, como eu falei, querido, quando a Bíblia fala de mar, de muitas águas, está falando de pessoas. O anticristo, ele vai surgir do meio do povo, do meio de pessoas, do meio de nações. Essa besta que a Bíblia menciona é simbólica, querido. Assim como diversas outras passagens da Bíblia, inclusive Apocalipse. A Bíblia, ela nos traz muitas simbologias que a gente precisa. É por isso que a gente está aqui toda hora. Irmão, estude, pesquise, se aprofunde na Bíblia, conheça a palavra. Porque a Bíblia, ela nos ensina muito através de simbologias. E a gente precisa entender e compreender. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ela vai ter poder, irmãos. Ninguém vai poder falar contra ele. Ninguém vai poder se opor. Ninguém. Verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. Querido, 42 meses são exatamente 3 anos e meio. Lembra que eu falei lá no início, na introdução? O governo do anticristo vai durar 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio será de falsa paz. E os últimos 3 anos e meio será de perseguição. Então, onde vai ser a grande tribulação? Que a grande tribulação, ela vai acontecer nos últimos 3 anos e meio desse governo. Que vai acontecer a grande tribulação. Que vai ser um inferno aqui na terra. Se eu fosse você, eu não queria passar por esse momento. Se eu fosse você, eu estaria preparado ou me preparando, porque nessa altura da vida, querido, nós já precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Porque eu acredito, querido, que a igreja será arrebatada antes
que o anticristo se manifeste, porque é a igreja que está impedindo a manifestação dele, porque ele não vai se manifestar enquanto a igreja estiver aqui na terra, porque se ele se manifestar com a igreja aqui na terra, querido, a igreja vai reconhecer ele. É por isso que ele vai enganar a muitos, porque no seu governo a igreja não vai estar mais aqui. Jesus já tem levado a sua igreja, Jesus já tem arrebatado a sua igreja, querido. A igreja já estará na glória com Jesus, participando das bodas do Cordeiro. Então, aqueles que estão brincando, aqueles que não estão acreditando, aqueles que não estão levando a sério, querido, isso, é que vão passar por esse governo de Cristo. Eu acredito que não é o nosso caso aqui hoje, porque nós estamos nessa luta, querido, de ser levado no arrebatamento da igreja, de ser levado quando Cristo arrebatar a igreja. Eu não quero ficar para a grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja verdadeira, ela será arrebatada. Cristo vai tirar ela da terra. É por isso que muitos, nesse tempo desse governo maldito do anticristo, vão procurar uma igreja e não vão encontrar, porque ela não estará mais aqui na terra. E onde vai ser essa grande tribulação? A perseguição ferrenha a tudo que se chama Deus. Queridos, os primeiros 3 anos e meios, como eu já falei, vai ser uma paz ilusória. Ou seja, para enganar aqueles que sempre duvidam da palavra de Deus. Para enganar aqueles que estão brincando. Eu já falei isso aqui durante essa série de mensagens. Nós não estamos aqui metendo medo em ninguém. Nós estamos aqui alertando, trazendo informação que a igreja precisa para esses últimos dias. E depois ele se manifestará com grande e terrível perseguição. Verso 6, acompanhe aí na sua Bíblia. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Esses aqui, querido, que João está falando aqui, que habitam no céu, não são os anjos, querido. É a igreja do Senhor Jesus. Esse tabernáculo que João está falando aqui no verso 6, aqui é a Nova Jerusalém. Esse tabernáculo aqui é a Nova Jerusalém. E esse Deus que João está falando aqui, querido, é Cristo. É Jesus. Abra sua Bíblia lá no capítulo 21 de Apocalipse. Vá mais para frente, capítulo 21. A partir do verso 1. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, estar com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém, igreja? Queridos, o anticristo ele vai blasfemar contra a igreja. O anticristo ele vai blasfemar contra Jesus. O anticristo ele vai blasfemar contra tudo que se diz Deus. Tudo. Ele vai dizer que Jesus é uma mentira. O anticristo ele vai dizer que Jesus é uma utopia. Que Jesus nunca existiu. O anticristo vai dizer, querido, vai enganar as pessoas dizendo que Jesus jamais veio a essa terra.
Ele vai blasfemar, querido. Você lembra que nós falamos aqui, nessa série de mensagens, você lembra que nós falamos da falsa igreja, irmãos? Pois essa falsa igreja vai estar com ele, vai estar com o anticristo. Verso 7. Volta aí para o capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Queridos, quem é os santos que está falando aqui? Nesse tempo aqui, como eu já falei anteriormente, nesse tempo aqui, nesse período aqui, que João está a revelação aqui do apóstolo João, nesse período aqui, a igreja já não está mais aqui na terra. Vai estar aqui na terra, querido, os crentes que brincaram, os crentes que não levaram a sério, os crentes que não obedeceram, os crentes que não quiseram cumprir com os princípios bíblicos. São esses os remanescentes. Esses remanescentes, queridos, que ficaram após o arrebatamento. Porque essas pessoas não serão levadas no arrebatamento. Os crentes que brincam de ser igreja, eles não serão levados no arrebatamento. Eles vão passar pela grande tribulação. Eles vão ter mais uma oportunidade de herdar o reino de Deus na grande tribulação, que será muito difícil. Será pouco provável que alguém possa aguentar passar pela grande tribulação. Mas muitos serão. Muitos vão passar por ela. Muitos serão salvos na grande tribulação, porque não vão negar a Cristo, não vão negar a Jesus e vão morrer. Porque na grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui, na grande tribulação, a única maneira de herdar o reino de Deus é morrendo, é não negando a Cristo. Os remanescentes, os que creram em Jesus, como eu já falei, porém eles não levaram a sério, eles brincaram. O anticristo fará guerra com esses. O anticristo ele vai fazer guerra com essas pessoas que não foram levados no arrebatamento. Eles serão perseguidos e mortos. Satanás, o dragão, o falso profeta vão perseguir os crentes que ficarem com castigo ferrenho, querido. Onde a finalidade será da pessoa negar a Cristo. A perseguição do anticristo, ele não vai ser para matar a pessoa. A perseguição do anticristo vai ser para a pessoa negar a Jesus. Por quê? Porque se a pessoa morrer e não negar a Cristo, ela vai ser salva. Ela não negou a Cristo. Então, essa não é a intenção do anticristo, de matar. Ele vai judiar, ele vai perseguir, ele vai fazer a pessoa sofrer, até a pessoa negar a Cristo. Não negou, vai morrer. Mas muitos vão procurar a morte, e a morte não vai querer nem saber deles. Tamanho será o sofrimento. Pastor, leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Verso 8. E adorarão a todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Aqueles que não têm o nome, querido, no livro do Cordeiro. Aqueles que não são salvos, esses esses vão adorar a besta. Aqueles que não forem encontrados escrito no livro do Cordeiro, aqui a Bíblia, esses que vão ser enganados pelo anticristo. Esses vão acreditar nele. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que João está falando aqui, irmãos? O que o apóstolo João está falando aqui? Ele está falando aqui que quem for pego na grande tribulação para ser preso, vá para a prisão. Vão ser maltratados? Claro que sim. Vão ser presos para serem maltratados mesmo. E muito. É como eu falei, querido, nesse período, somente com a morte eles vão herdar o reino de Deus, desde que não negue a Cristo. Como eu falei, o tormento será tão grande que muitos vão procurar a morte e não a encontrará. Apocalipse 9:6, abra aí. Quero mostrar para você tudo, para você não ficar com dúvida. Apocalipse 9:6 diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Hoje, querido, muitos estão lutando para viver. Amém? Muitas pessoas hoje estão internadas, doentes, enfermas, lutando para viver. Lutando pela vida. E nós acreditamos e temos a fé que elas vão conseguir. Naqueles dias, muitos vão querer morrer e não vão conseguir. Muitos. É impressionante como tem gente, querido, que não está levando a sério isso. É impressionante como tem gente brincando. Naqueles dias vão ter que ter paciência com a perseguição, com a tortura. Vão ter fé que Jesus vai voltar. Que o anticristo e o diabo, ele não é o Messias. Abra aí Apocalipse 24. Apocalipse 20, verso 4. Eu falei para você, papel e caneta para você anotar. Anote todos os versículos. Apocalipse 20, verso 4. Diz assim, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Querido, o governo milenar de Cristo, ele vai existir. O governo dos 1000 anos de Cristo, ele vai existir. E a igreja vai estar governando com Cristo durante 1000 anos. Esse governo, ele é real. Quem são esses que João viu degolado aqui? Quem são esses que João viu degolados? Vamos lá, capítulo 7. Verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Diz aí. Quem são esses
que João viu degolado. Apocalipse 7, a partir do verso 9, diz assim: depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos, verso 11, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Verso 12, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Verso 13, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João aqui, ele está perguntando: quem são essas pessoas? Verso 14, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Verso 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Verso 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Agora, como foi que essa multidão está aqui vindo da grande tribulação? Como que essa multidão está vindo da grande tribulação? Vá lá para o capítulo 14. Capítulo 14, versos 14 e 15. Anotando aí. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, a Jesus, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Querido, você lembra que nós falamos aqui, domingo passado, nós falamos que a igreja será levada como primícia, amém? Você lembra? Que a igreja será levada como primícia e os remanescentes como colheita. Nós vimos isso aqui domingo passado. De onde virá essa colheita? Da grande tribulação. A igreja, ela é primícia, por isso que ela vai ser levada primeiro. Primícia fala de primeiro. Então Cristo levará primeiro a sua igreja. E os remanescentes será levado como colheita. É o que está falando aqui em Apocalipse. Lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Então por que esses crentes aqui vão passar pela grande tribulação? Porque não amadureceram. Passaram a vida inteira brincando. A igreja, Jesus vai vir buscar uma igreja madura. Eu já falei isso aqui nessa série. Jesus vai vir buscar uma igreja madura. Uma igreja que já entendeu o evangelho. Uma igreja que já compreende a palavra de Deus. Uma igreja que vive a palavra de Deus. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. Uma igreja madura. E aqueles crentes que não amadureceram vão passar pela grande tribulação para poder amadurecer e serem colhidos.
Esses que ficaram, querido, na grande tribulação, esses que ficaram para a grande tribulação serão a colheita, como eu falei. Verso 11. Verso 11 aqui, no capítulo 13. E vi subir da terra outra besta. Aqui já vai falar, a partir daqui já vai falar do falso profeta. Até o verso 10, nós vimos falando aqui do anticristo. Agora, a Bíblia vai falar para a gente aqui do falso profeta, que também vai existir. Amém? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Querido, esse bicho tinha chifre semelhante ao de cordeiro, e ele falava como o dragão. A linguagem dele era de dragão. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta. Quem é a primeira besta? O anticristo. Então a segunda besta vai exercer todo o poder da primeira besta, na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal será curada. Você lembra, querido, que eu falei que o anticristo vai morrer e ressuscitar? Falei isso aqui há pouco. Aqui na terra. Aqui, querido, ele está falando isso. A segunda besta aqui, como eu já falei, é o falso profeta. Ele tem uma missão. O falso profeta, ele vai ter uma missão, um propósito. E qual é o propósito dele? Qual vai ser o propósito dele? É fazer com que as pessoas que estão na terra adorem o falso Cristo. Ele vai preparar o caminho para o anticristo, o falso profeta. Ele vai preparar o caminho para o anticristo. E fazer com que as pessoas que estão aqui o adorem. A segunda besta, que é o falso profeta, vai preparar, querido, esse caminho. Assim como na Bíblia diz que alguém preparou o caminho para Jesus. Se lembra? Alguém preparou o caminho para Jesus. Assim também o anticristo terá alguém que irá preparar o seu caminho. Vamos lá para o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens. Se o anticristo vai se passar pelo Messias, em quem o falso profeta vai se passar? Por Elias. Quem foi o profeta na Bíblia que fez descer fogo do céu? Elias. Sabemos que Elias, ele não morreu, querido. Nós sabemos que Elias, ele foi levado no redemoinho para o céu. Os judeus aguardam um Elias. Elias vai vir com sinais, vai vir preparar o caminho do Messias. O falso profeta vem preparar o caminho para o falso Cristo, ou seja, para o anticristo. Vai ter sinais, vai ter milagres, vai ter prodígios, tudo isso. E para que todos os judeus creiam que ele é Elias, que o falso profeta é Elias, ele vai fazer cair fogo do céu. Aí todos acreditarão que ele é o Elias. Aí todos vão acreditar que ele é quem vai estar preparando o caminho para o falso Cristo, que para os judeus é o Messias. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 14. Acompanha aí, capítulo 13, verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à besta, à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse.
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Que sinal é esse, irmãos? Alguns dizem ser um chip. Outros dizem que vai ser no DNA. Eu não sei que marca será essa. Mas eu sei para que essa marca vai servir. Para que essa marca que o anticristo vai colocar vai servir. Isso eu sei para que vai servir. A Bíblia fala aqui no verso 17. Presta atenção aí, ó. Para que essa marca vai servir? No verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A marca, querido, essa marca da besta, vai servir para ninguém poder comprar sem tiver essa marca. Ninguém vai poder se alimentar sem essa marca. É por isso que muitos vão decidir, tomar uma decisão por colocar a marca. Porque eles não vão conseguir comprar comida, não vão conseguir comprar remédio, não vão conseguir nem se consultar em hospitais, em lugar nenhum, sem essa marca. Só quem terá a marca poderá comprar e vender. É aqui que muitos vão socorrer aqueles que se negarem. É aqui, querido, que os gentios, ou seja, as pessoas que não são igreja, vão socorrer os santos. Muitas pessoas serão socorridas, serão alimentadas, terão remédios passados nas suas feridas, por pessoas que nunca pisaram numa igreja. Só assim, querido, essas pessoas que vão passar por esse momento vão conseguir se alimentar, porque vão ser ajudados por essas pessoas. Muitos vão ajudar os pequeninos, alimentando, cuidando de suas feridas. Porque nós falamos aqui nessa série de mensagens sobre os julgamentos das nações. As nações, fala aqui nesse julgamento, são essas pessoas que vão alimentar os santos, os discípulos de Jesus aqui. Como? E muitos nesse tempo que Jesus vai julgar as nações, Jesus vai dizer: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive doente e vocês colocaram remédio nas minhas feridas. E muitos vão olhar para Jesus e dizer: como? Se a gente nunca te viu, se a gente nunca te serviu, se a gente nunca nem soube da tua existência. E Jesus vai olhar para elas e dizer: porque você alimentou um dos pequeninos, você vai herdar o reino dos céus. Aí o Senhor dirá: porque alimentastes um dos meus discípulos, vem, entra no meu reino. Esse será o julgamento das nações. Nós já falamos isso aqui nessa série de mensagens. Está gravado, você pode ver lá de novo, no nosso canal no YouTube. Você pode assistir todas as pregações dessa série. Está lá. Queridos, como nós já vimos falando aqui, durante todo esse tempo, não há mais tempo para a gente estar brincando como igreja. Ou a gente se posiciona como igreja nesse tempo, ou a gente vai ficar para a grande tribulação. Eu não quero ficar para a grande tribulação. A minha luta diária
é me preparando para ser arrebatado com Cristo na sua volta. Mas muitos não estão nem aí para isso. Muitos estão achando que isso é bobagem, que é besteira. Que isso é coisa de doido, de louco. Que isso não existe. O espírito do anticristo tem colocado dúvida nas pessoas. Porque nós já vimos isso aqui. O anticristo não se manifestou ainda, mas o seu espírito sim. O espírito do anticristo já se manifestou. Desde a época de Jesus. Você lembra que nós colocamos o exemplo daquela mulher que quebra o vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus? E Judas chega ali e diz, muito melhor se tivesse vendido e dado aos pobres. Sabe por que ele fala isso? Porque ele era um ladrão. Ali já era o espírito do anticristo. Porque é esse espírito do anticristo que se manifesta nos nossos dias de hoje. Sendo contra tudo que se diz Deus. Você muitas vezes, querido, está se arrumando para vir para a igreja. E alguém chega para você e diz, para que ir para a igreja? Isso é besteira. É o espírito do anticristo. Eu vou devolver o dízimo na igreja. Eu vou ofertar. É besteira. Isso é besteira. Espírito do anticristo operando nos nossos dias. Ele não se manifestou, mas o espírito dele sim, já se manifesta. Contra tudo o que se diz Deus. Contra tudo o que se diz Deus. Então, querido, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com a nossa atenção redobrada. O Ministério de Louvor pode vir. Nós precisamos, querido, como igreja do Senhor Jesus, estarmos atentos. Porque a volta de Jesus está muito perto.